Amados irmãos, nós iremos ler uma palavra hoje e é a continuação de um versículo que nós lemos na semana passada. Amém? Você que tem a sua Bíblia, abra ela aí, por favor. Queridos irmãos, só uma observação aqui antes de eu começar a pregar. As pregações, elas não são indiretas pessoais minhas. Um exemplo: quando eu estou aqui pregando, eu não estou dando uma indireta a você. Ao contrário, eu estou lançando sementes. Amém? Eu estou lançando sementes. Então a palavra de Deus, quando pregada, ela vai alcançando as áreas que o nosso coração precisa daquela palavra. Quem entendeu, diga graças a Deus. Então, porque tem gente que pode pensar assim: não, o pastor está dando uma indireta para mim. Não é, diga assim: está repreendido em nome de Jesus. A palavra de Deus, na verdade, ela está sendo direta com você. Amém? Então eu quero que você abra a sua Bíblia. Está lá no fim da Bíblia a epístola do... Irmãos, quem aqui não é batizado ainda, levante as mãos. Quem não é, levanta as mãos. Segunda-feira às 19h30 eu estarei aqui iniciando as aulas de batismo. A Bíblia diz: aquele que crer e for batizado será salvo. Então, você que quer ser batizado ou se batizar, segunda-feira às 19h30. Amém, meus irmãos? Depois do culto você pode me procurar. 1 João capítulo 2 e versículo de número 16. Primeira epístola de João, capítulo 2 e versículo 16. Semana passada nós pregamos sobre a concupiscência da carne, a concupiscência da carne. E hoje nós pregaremos sobre a cobiça dos olhos. Amém? Olha o que diz 1 João capítulo 2 e versículo 16, diz assim: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Queridos irmãos, o tema da minha pregação no dia de hoje é a cobiça dos olhos. Eu vou pedir para você levantar a sua mão ou a sua Bíblia e dizer comigo: Senhor Jesus, fale comigo pela tua palavra. Diga: eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, se eu estiver olhando mais para cá por causa da câmera, para aqueles, o tema da minha pregação no dia de hoje é a cobiça dos olhos. Não existe nada no corpo humano que tenha um poder mais profundo do que os olhos no que diz respeito a desejar. Não existe nenhum membro do corpo que pegue mais do que os olhos, porque tudo passa pelos olhos. A Bíblia diz que os olhos, eles são as janelas da alma. Veja que antes de eu desejar alguma coisa, primeiro eu vejo alguma coisa. Quer ver um exemplo? Como é que as pessoas, elas atiçam no coração das pessoas a cobiça? Através das propagandas. Uma vez eu estava numa loja e chegou uma mulher e ela disse assim: eu vim comprar roupas, porque comprar roupas me faz bem, e eu quero ver as roupas mais bonitas que você tem. Aí a vendedora Josué falou assim: tá, mas e aquela outra roupa que você comprou? Ah não, aquela lá eu nem tirei do pacote ainda, então lá no guarda-roupa. Eu quero ver mais e eu quero comprar mais. Porque a cobiça, ela vem pelos olhos. Quer ver um exemplo? Se eu agora colocar diante de você
uma coca gelada, sua boca vai salivar, porque você viu. Se eu colocar diante de você, seja lá o que for, qualquer tipo de comida, não precisa nem ter cheiro, você vai olhar e você vai desejar, porque tudo começa nos olhos. Às vezes, um conselho aqui para as mulheres: se você quer comprar uma roupa, faz o seguinte: primeiro vai e veja, mas não compre no primeiro olhar, volte para casa, depois de 3 dias você volta na loja, e aí você vai ter calculado se aquilo é necessário ou não é necessário. Por quê? Porque as lojas, elas pegam as pessoas através dos olhos. Elas colocam bem grande uma placa dizendo assim: 50% de desconto. Elas colocam uma placa dizendo assim, ó, liquidação, metade do preço. Então investem na propaganda que atiça os nossos olhos. Por que tem tantas pessoas que às vezes fazem alguma coisa e depois se arrependem depois de um momento? Porque na verdade aquela pessoa, ela foi atraída pelo seu olhar. Então o apóstolo João, e essa é a nossa segunda pregação de uma série de 3 pregações, no capítulo 2 e no versículo 16 da epístola de João, ele trata da cobiça dos olhos. O que é cobiça? É desejo. O que é cobiça? É vontade ou concupiscência. Em algumas bíblias está escrito. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia lá no primeiro livro dela, no livro de Gênesis, capítulo 3 e versículo de número 6. Você que tem a Bíblia Sagrada, livro de Gênesis, capítulo de número 3. Esse livro da Bíblia não tem erro, é o primeiro da Bíblia. Livro de Gênesis, capítulo de número 3 e versículo de número 6. Veja o quanto é poderoso a cobiça dos olhos. Veja só, capítulo 3 e versículo de número 6, está escrito assim, ó. Veja só, versículo 6. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Então veja só, versículo 6. E vendo a mulher que a árvore era boa e agradável aos olhos, ou seja, aquela árvore que Deus plantou no meio do jardim, do conhecimento do bem e do mal, a mulher viu a árvore e a árvore era agradável aos olhos. Veja que o pecado de Eva, ele foi gerado quando ela olhou a árvore, quando ela viu a árvore. Aí continua o escrito, aí diz assim, versículo 6: e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Veja que quando o Senhor olha para Adão e olha para Eva, a ordem de Deus foi a seguinte: vocês podem comer de todos os frutos que há no jardim, vocês só não podem comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. E a Bíblia diz que Eva, longe de Adão, ao andar pelo jardim, ela viu que a árvore, ela era boa. Ela viu que a árvore trazia desejo para os seus olhos. E o que ela fez? Ela pecou contra Deus, e ela trouxe sobre si consequências amargas. E hoje, eu e você, infelizmente, ainda sofremos as consequências pelo pecado de Adão e Eva, que começou quando Eva olhou para a árvore. Se você vê no mundo hoje guerras, rumores de guerras, guerra entre Rússia e Ucrânia, Hamas e Israel, Irã contra os Estados Unidos, enfim, se você vê essa quantidade de coisas ruins, pessoas sendo mortas, doenças, tragédias, tudo isso começou quando Eva olhou para o fruto e viu que era desejável aos seus olhos. Querido irmão, aqui eu trago uma mensagem de alerta. Tudo começa a partir do momento que nós olhamos.
tem um homem de Deus que hoje já está com Cristo na eternidade, chamado Billy Graham. Billy Graham, ele falou uma frase que se tornou muito conhecida. Ele diz assim, o primeiro olhar é impossível de desviar, mas o segundo olhar é uma obrigação desviar. Por quê? Porque tudo começa a partir do momento que nós olhamos. Quer ver um exemplo? Abra sua Bíblia, segundo livro de Samuel. Você que tem a Bíblia Sagrada, veja que o olhar ele é tão perigoso. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 11 e versículo de número 1. Segunda carta do profeta Samuel, capítulo de número 11 e versículo de número 1. Veja só o que diz a Bíblia Sagrada. Vamos lá, olha o que diz. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a guerra, enviou Davi ao seu soldado e a seus servos com ele, e a todo o Israel, para que destruíssem os filhos de Amon e cercassem Rabá. Porém Davi ficou em casa em Jerusalém. Versículo 2, olha o que está escrito. E aconteceu que à hora da tarde, tendo Davi se levantado da sua cama, andava passeando no terraço da sua casa. Continua para mim, o que aconteceu depois disso? O que aconteceu? Ele viu o quê? Uma mulher. Ele viu uma mulher que se estava lavando, e era esta uma mulher muito bonita. A Bíblia diz que tinha um tempo em que os reis saíam para a guerra, mas Davi não quis ir para a guerra. Davi quis ficar em casa de mente vazia. E já diz um ditado muito antigo que mente vazia é oficina de Satanás. A mente, ela tem que estar ocupada, seja com o trabalho ou seja com as coisas de Deus. A mente, ela nunca pode ficar vazia. Davi era para estar na guerra, mas quis ficar em casa. Cuidado, porque há momentos de paz, mas há momentos de guerra. Salomão escreveu isso. Para tudo há um tempo determinado, e há um tempo para todo o propósito debaixo dos céus. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de sorrir, tempo de chorar, tempo de guerra, tempo de paz. Aquele era um tempo que Davi deveria estar na guerra, deveria estar lutando, deveria estar guerreando, deveria estar se esforçando, mas ele quis ficar em casa. E a Bíblia diz que ele passeava de um lado para o outro, de repente ele viu, veja que novamente o pecado que acabou com a vida de um rei, que destruiu a sua família e quase ele foi apedrejado, começou a partir do momento que ele viu uma mulher. E o que essa mulher estava fazendo? Ela estava tomando banho, ela estava despida das suas vestes. O que Davi fez? Davi chamou seu servo e disse assim, manda chamar ela. Qual é o nome dela? O nome dela é Batseba. E Batseba é a mulher de Urias, ela é casada. Manda chamar ela. E a Bíblia diz que Davi mandou a chamar, se relacionou com ela. Depois de um tempo, a Bíblia diz que ela ficou grávida. Davi, tentando enganar a Deus, ele manda chamar o esposo dela, que estava na guerra, chamado Urias, dá ordem para que Urias fosse para casa, se deitasse com a mulher, e quando o filho nascesse, ninguém saberia que era do rei, pensariam que era de Urias. Mas a Bíblia diz que os olhos do Senhor estão sobre toda a parte. Deus não permitiu. O que aconteceu? Urias não quis ir para casa. Urias preferiu ficar na porta do palácio. Chegaram para Davi e falaram assim: Davi, Urias não foi para casa, ele está na porta do palácio. Davi mandou chamar ele, embebedou ele e disse: vai para casa. Ele falou: como poderia eu ir para casa, estando os meus irmãos no campo de batalha? O que Davi fez?
Davi disse assim em seu coração: eu preciso colocar um ponto final nessa história, escrever uma carta. E era uma carta de morte para Urias. E na carta estava escrito: Joabe, pega Urias, coloca nas primeiras fileiras, no lugar mais perigoso, para que ele seja morto. E Urias levou a sua própria sentença de morte. Urias levou a carta, o general do exército de Israel colocou ele na frente, e a Bíblia diz que ele foi morto. Depois de um tempo, Deus manda um homem chamado Natã, o profeta, até a casa de Davi. Quando Natã chega na casa de Davi, Natã diz a Davi: tinha um homem, e esse homem ele era muito pobre, e ele tinha só uma cordeirinha, ele tinha só uma ovelhinha. E tinha também um homem que era muito rico, que tinha muitas ovelhas. E um dia o homem rico recebeu uma visita em sua casa, e ao invés de ele matar a sua cordeirinha, ele manda matar a única cordeira daquele homem pobre. Quando Natã termina a história, Davi se levanta e diz assim: digno de morte é o homem que cometeu tal coisa. O profeta de Deus, cheio da autoridade do Espírito Santo, olhou para ele e disse: tu és este homem, porque os olhos do Senhor te contemplaram. No ano de 2021 eu fui chamado para uma sala, e dentro dessa sala me falaram algumas coisas, e a minha resposta foi muito semelhante à de Natã. Eu olhei para quem me fazia as perguntas e para quem falava comigo e disse: você deve se arrepender, você deve se humilhar diante de Deus, para que o Senhor te perdoe e tenha misericórdia de você. Natã, ele olhou para Davi e disse assim, porque Natã poderia ter morrido, mas ele disse: você precisa se arrepender. E veja só, Davi se arrependeu, mas o filho do adultério morreu. A sua filha Tamar foi estuprada pelo próprio irmão dela. O irmão dela, se eu não me engano, era Aminon, foi morto por Absalão. Absalão traiu Davi, Davi teve que sair fugindo. Depois Absalão foi morto por Joabe. Depois, no final da vida de Davi, um outro filho dele quis se tornar rei e depois foi morto por Salomão. Então veja o caos que a vida de Davi se transformou. Tudo porque está escrito no versículo 2 do primeiro livro de Samuel: e viu Davi uma mulher. É por isso que a Bíblia diz que os olhos são as janelas da alma. Cuidado para onde você olha. Jesus falou, quer ver? Abre a sua Bíblia aí, por gentileza. Mateus capítulo 5, você que tem a Bíblia, Mateus capítulo de número 5 e versículo de número 28, você que tem a Bíblia Sagrada. Evangelho de Mateus capítulo 5 e versículo de número 28. Olha o que Jesus Cristo ele fala. Veja só, Mateus capítulo 5 versículo 28 diz assim: eu porém vos digo, qualquer que atentar numa mulher, ou qualquer que olhar para uma mulher e a cobiçar, a desejar, já cometeu adultério com ela. Veja que Jesus ele é muito direto. Qualquer que olhar para uma mulher ou para um homem, ou vice-versa, e desejá-lo ou desejá-la, já cometeu adultério. Aí Jesus ele diz assim, portanto, se o teu olho te faz pecar, arranca-o e o atira para longe de ti. Se o teu olho te faz pecar, olha para mim. Se o teu olho te faz pecar, lança ele de lado. Arranca o que te faz pecar. Se o teu olho te faz pecar, clica em cima e desinstala. Se o teu olho te faz pecar. Jesus falou: qualquer que olhar e desejar,
já cometeu. Então veja que tudo começa nos olhos. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o, ou seja, se afasta daquilo que te faz pecar contra Deus. Quer ver? Abre a sua Bíblia, por gentileza. Você que tem a Bíblia Sagrada, abra ela, por favor. No livro de Provérbios, capítulo 21 e versículo de número 2. Provérbios, capítulo 21. Porque tem gente que pensa, não pastor, é só uma olhadinha, não tem nada a ver. Quer ver? Veja só o que diz Provérbios. Você que tem a Bíblia, capítulo 21 e versículo de número 2. Hoje nós estamos tratando sobre a cobiça dos olhos. Queridos irmãos, livro de Provérbios, capítulo 21 e versículo 2. Veja só, versículo 2 diz assim: todos os caminhos do homem é reto aos seus olhos. Às vezes você pensa que não tem nada a ver, não tem nada a ver. Cuidado, porque isso pode trazer consequências para você. Trouxe consequências para Eva. O que Deus falou para Eva? Com dores, mulheres, levantem as mãos. Mulheres, quem teve parto anormal, levante as mãos. Quem teve parto anormal, não é normal não, anormal. Ou não precisa nem ter parto anormal. Quem sentiu as contrações, levante as mãs. Sabe quem foi a culpada? Eva. O que Deus falou para Eva? Com dores darás à luz. Veja a quantidade de sofrimento que ela trouxe para ela, trouxe para o marido, trouxe para os seus filhos, porque a Bíblia diz que Caim, irmão de Abel, matou o seu próprio irmão, o primeiro homicídio que foi cometido na terra. Nós que nascemos hoje de Cristo, já não temos mais a descendência de Adão, temos ainda a natureza de Adão e Eva, mas olha a quantidade de sofrimento. Pessoas vão ao inferno se não se arrependerem dos seus pecados, e tudo começou quando Eva olhou. Davi foi o maior rei de Israel, mas Deus não poupou, porque a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. O apóstolo Pedro, se eu não me engano, escreveu no livro de Atos dos Apóstolos que Davi era um homem segundo o coração de Deus. A Bíblia diz que Jesus é da descendência de Davi segundo a carne. A Bíblia diz que é da raiz de Jessé que viria o Salvador. Mas quando Davi olhou, desejou, pegou, Deus foi justo. Deus o julgou com rigor. Deus o julgou com justiça. O apóstolo Paulo escreveu no livro de Atos dos Apóstolos assim, há pecados que são julgados na hora, e há pecados que serão julgados depois de um tempo. No dia 22 de novembro de 1963, em uma curva, em uma cidade chamada Dallas, no Texas, um homem chamado John Fitzgerald Kennedy foi morto, foi assassinado. Pegaram um homem chamado Lee Harvey Oswald de bode expiatório, que até hoje era um segredo, ninguém sabia. Agora, 80 mil páginas sobre o assassinato de Kennedy já foi liberado, e obviamente vão dizer quem o assassinou. Depois de 70 anos, se eu não me engano, 50 e poucos anos, porque não, a Bíblia diz assim, não há nada oculto que não venha a ser revelado. Então, queridos irmãos, veja a quantidade de consequências que veio para Davi, porque Deus o julgou com justiça. Deus não faz acepção de pessoas, mas tudo começou em um olhar. Queridos irmãos, cuide para onde você olha, porque aquilo que você olha, você deseja. E a Bíblia diz que o pecado, depois de consumado, gera a morte. Eu sou pastor há 12 anos. Eu vejo homens, mulheres, até pastores, que agiram sem pensar, fizeram coisas que não era para fazer, e quando as consequências vieram, elas vieram de forma
avassaladora. Perderam família, perderam posição, perderam tudo, pois estão no fundo do poço, no fundo da lama, porque começou pelo olhar. Se o teu olho está escrito te faz pecar, arranque. Isso é figura de linguagem, obviamente. Aí Jesus fala assim, porque mais vale tu entrar no reino dos céus sem um membro do teu corpo, do que todo o teu corpo ser lançado no inferno. Cuidado para onde você olha, pode trazer consequências. Billy Graham dizia que coração, veja só, coração frio, mente quente, ou cabeça quente, coração frio, não leva a lugar algum. Às vezes alguém toma uma decisão e o outro alguém está com a cabeça quente e o coração frio, toma uma decisão e a consequência é a morte. Já vi muitos casos de homens e de mulheres que foram mortos, assassinados ou quase mortos, porque dependendo do que aconteceu, a pessoa não pensa. A pessoa está com a cabeça quente, o coração frio e acaba nem calculando o preço. Eu conheço pessoas, homens, que olha, não vou dizer que foi sorte, mas vou dizer que foi livramento. Já se livraram de morrer muitas vezes. Então, queridos irmãos, agora eu queria que você abrisse a sua Bíblia para nós encerrarmos essa pregação. O que devemos fazer com os nossos olhos? Porque até aqui eu falei sobre a cobiça dos olhos. Eva cobiçou, Davi cobiçou. Jesus ensinou que se eu olhar e desejar eu já pequei. Agora, olha o conselho de Paulo sobre o que eu devo fazer com os meus olhos. Amém? Por favor. Mas antes de você abrir o que Paulo falou, abra o que Jesus falou. Mateus capítulo 6. Você que tem a Bíblia, e aqui eu me encaminho para o final. Mateus, capítulo de número 6, e versículo 22. Olha o que Jesus falou, e o que nós devemos fazer quanto aos nossos olhos. Mateus, capítulo 6, e versículo 22, diz assim, veja só. Diz assim: a luz do corpo são os olhos. De sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Ou seja, o que ilumina o corpo? Os olhos. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. É o que Jesus está dizendo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Porém, se os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Ou seja, o corpo, ele paga o preço da escolha dos olhos. Eu olho, Davi olhou, pecou, quem sofreu? O corpo dele. A pessoa olha e depois quem sofre é o corpo. Agora, se a pessoa também olha para Deus, está escrito no livro do profeta Isaías: olhai para o Senhor. Eu não estou pregando para vocês como se eu fosse alguém perfeito, mas todo dia eu dobro o meu joelho e falo: Deus, purifica os meus olhos, santifica os meus olhos, que os meus olhos estejam voltados para o Senhor, que o teu Espírito Santo possa conduzir a direção do meu olhar, porque eu sei que se eu olhar, o diabo ele pode se aproveitar e terá consequências, sejam elas boas ou sejam elas ruins, porque às vezes a pessoa olha e a pessoa ela não calcula a consequência. Quem já viu aqueles vídeos, às vezes até desenho, das pessoas que são hipnotizadas? Elas simplesmente vão caminhando e olhando, às vezes à beira de um precipício. Jesus fala sobre isso. Jesus diz assim: pode um cego guiar outro cego? Não cairão de Deus. Uma pessoa que não tem a luz do Evangelho, como é que ela vai te guiar na direção correta, se os olhos dela não são bons? Os nossos olhos, Jesus falou, se os teus olhos forem bons, ou seja, o teu olhar deve estar em Deus,
O teu olhar deve estar no Senhor. O teu olhar deve estar na direção do Altíssimo. Como é que eu faço para olhar para o Senhor? O profeta Isaías escreveu: olhai para o Senhor e sejam salvos, todos vós, moradores da terra. Aí o apóstolo Paulo encerra. Abre a Bíblia, por favor, no livro de Efésios, e eu encerro aqui a minha pregação, capítulo 1 e versículo de número 18. Olha o que devemos fazer com os nossos olhos. Efésios, carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Quem era pastor desta igreja era Timóteo. Capítulo 1 e versículo 18, diz assim, versículo 18 diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Veja só, olha o que Paulo ele diz: tendo iluminados os olhos do vosso entendimento. Em outras palavras, tende santificado os vossos olhos, para que vocês possam entender o que agrada a Deus. Pastor, como é que eu faço para iluminar os meus olhos, ou os olhos do meu entendimento? Só tem um caminho: a leitura da Bíblia. Os seus olhos só estarão na direção correta quando a sua mente estiver cheia da palavra de Deus. Os seus olhos só serão santificados quando a sua mente estiver revestida da palavra de Deus. Quer ter um olhar santo? Leia a Bíblia, conheça a Deus, conheça a vontade de Deus. Hoje achei interessante, o Jean falou para mim: pastor, eu dei um tempo de rede social para me dedicar à leitura da Bíblia. A Bíblia é o que santifica os olhos do nosso entendimento. Não tem outro caminho, porque a nossa velha natureza, o apóstolo João diz assim no capítulo 3: a carne é carne, ou nascido da carne é carne. O apóstolo Paulo chega a dizer: os desejos da carne cobiçam a carne. Não tem como uma natureza humana, sem ser revestida pela natureza divina, olhar para coisas boas. A natureza, ela precisa ser santificada através da palavra de Deus, para que eu possa olhar na direção correta. Eu não olho para coisas boas porque eu sou bom, eu olho para coisas boas porque Deus é bom na minha vida. Eu não olho para o que agrada a Deus, ou eu não deixo de olhar para coisas que não agradam a Deus porque eu sou forte. Eu deixo de olhar porque eu sou fraco aos pés de Jesus. E Paulo falou: quando pensares que estáis fortes, aí estáis fracos, mas quando estiveres fracos, aí é que estão fortes. Ninguém consegue, queridos irmãos, ninguém consegue desejar as coisas de Deus por si mesmo. Eu não consigo por mim mesmo. Quando eu estou no carro e eu fecho os meus olhos quando uma pessoa está indecente, não é porque a minha natureza deseja isso, é porque a natureza de Deus habita em mim e eu não tenho prazer nenhum em olhar para o que não agrada a Deus. E isso só pode acontecer se a minha mente não tente com a tua força, porque você não vai conseguir. A única maneira, eu encerro aqui, de nós olharmos ou termos iluminados os olhos do nosso entendimento é através do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. E o encerramento da minha pregação é: se os teus olhos te fazem pecar, arranque-o, para que, tendo os olhos e os membros, não sejais lançados no inferno. O que Jesus está dizendo é o seguinte: se você insistir em fazer ou estar naquilo que te faz pecar, a consequência será o tormento eterno. Mais vale se afastar, sair de perto, deixar, abandonar, mas entrar no reino dos céus. E Jesus falou: se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Queridos irmãos, tudo é os olhos.
Famílias estão sendo destruídas por causa dos olhos. Eu atendi uma pessoa essa semana e ela falou assim para mim: pastor, o meu esposo, ele está atolado na pornografia. Funcionário dele, que era da igreja, também está atolado na pornografia. Só que o funcionário dele pagou R$300 só para ver um vídeo. Veja só, para ver, pecando no ver, trazendo miséria sobre si no ver, trazendo condenação, perdendo família, perdendo esposa, perdendo filho, destruindo a vida por causa do ver. Querido irmão, fuja disso, se afaste, santifique teus olhos, purifica teus olhos. E aqui eu vou falar algo aqui muito interessante, tá, irmãos? Você sabia? A Bíblia diz assim: o coração do homem é insaciável. Salomão está falando que a mente humana, ela sempre quer mais. Se eu tenho 1000, eu quero 2. Se eu tenho 20, eu quero 40. Se eu tenho 100, eu quero 200. Você sabia que uma pessoa que ela vê de forma constante, ou enfim, uma pessoa que vê o que não é para ver, tem uma tendência muito grande em buscar prazeres contrários à natureza, tipo pedofilia, homossexualismo. Por quê? Porque o cérebro chega um momento que ele estagna. E como o coração do homem ele é insaciável, ele sempre vai buscando novos horizontes. E veja que tudo é pelo olhar. Queridos irmãos, desvia o olhar daquilo que não agrada a Deus, daquilo que não honra a Deus. Peça perdão. Se você olhar, Senhor, me perdoa, tenha misericórdia de mim. Senhor, tenha piedade da minha alma. Amém, queridos? Fique de pé, por gentileza. Hoje foi a segunda série da nossa pregação. Na semana que vem, se Deus quiser, eu estarei pregando sobre a soberba da vida. O que é a soberba da vida? É uma pessoa que pensa que venceu ou que conseguiu sem Deus. Eu creio que vai ser uma bênção do Senhor. Amém? Levante as suas mãos aos céus agora. Feche os teus olhos. Eu vou pedir para o Rodrigo, vamos cantar servo do Senhor. Levanta as suas mãos aos céus. Quem entendeu a palavra, levante as mãos. Quem entendeu? Ore a Deus. Busque em Deus o perdão, a misericórdia, a graça. Senhor, tenha misericórdia de mim, Senhor. Tenha piedade de mim. Senhor, mortifica a minha carne, santifica o meu espírito. Ore a Deus pela sua misericórdia. A Bíblia diz que Deus é misericordioso. Deus é piedoso, minha irmã. Deus, Ele não nos abandona em nossas fraquezas. Ao contrário, a Bíblia diz que o Senhor nos ajuda em fraquezas. Todos nós temos fraquezas, Rodrigo. Todos nós enfrentamos lutas. Todos nós passamos por momentos difíceis, e cada um em uma área. Mas o que eu devo fazer? Eu devo me humilhar diante de Deus. Eu devo lançar isso aos pés do Senhor. Eu devo dizer: Deus, Tu sabes que eu não posso. Tu sabes que eu não consigo. Tu sabes que eu não sou capaz. Mas aqui, meu Pai, eu rogo pela Tua infinita misericórdia. Vamos cantar? Levanta as mãos aos céus. Feche os teus olhos. Agradeça a Deus pelo culto. Agradeça a Deus pela vida. Agradeça a Deus por estar na casa dEle, adorando a Ele e exaltando ao Seu nome. Aleluias. Oh, aleluia, Senhor. Vamos cantar? Eu já sei qual é. Como Zaqueu? Levanta as mãos. Como Zaqueu, Eu quero subir o mais alto que eu puder, só para Te ver e olhar para Ti. Atenção para mim, eu preciso
irmãos. Obrigado, Rodrigo. Está cantando muito bem, Rodrigão. Glória a Deus. Até cumprimentou a igreja hoje, né? Ele fica todo vermelho, né, Rodrigo? Parabéns. Deus te abençoe muito, tá? Queridos irmãos, eu vou encerrar o culto agora.